cara que se torna político é mais ou menos um idiota, digamos, né? No sentido da palavra, idiotia. É uma idiotia você ser só político. É a mesma família que vem dominando isso e tem o poder. Quem tá no poder não tem interesse que ninguém saia. Tem interesse em manter aquilo. Aquelas bandeiras que não mobilizavam antes ganharam uma dimensão insólita. Mas sem ideia você não muda o mundo, né? E as ideias reinantes no Brasil são feitas para nunca mudar o mundo. Refletir sobre a política brasileira é extremamente complexo, porque primeiro que o Brasil não está lá dentro. Entendeu? O Brasil, não raro, o Brasil está do lado de fora apanhando, brigando, porque a decisão que está sendo tomada lá dentro não valoriza quem está do lado de fora. E o que é muito preocupante e muito ruim no Brasil é que há um processo sistemático de desmoralização da política, né? Quer dizer, de repente, não é o que nós aprendemos, não é que todos os políticos são corruptos, todos os políticos só se interessam pelos seus próprios interesses, não trabalham, não fazem nada e assim por diante. Isso é um absurdo, é uma mentira, não tem nenhuma verdade nisso. Vai ter que se reconfigurar completamente. Primeiro porque nós não estamos dentro do Congresso. Se a sociedade não se vê dentro do Congresso, ela não leva aquilo a sério. Existe o pensamento de que só tem ladrão lá, e aí isso transforma o honesto em inútil. Eu acho que é consensual que o Brasil saiu de uma ausência de democracia formal nos anos da ditadura para uma democracia formal, mas pouco aprofundada efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de movimentos sociais pressionando o sistema político, acho que isso vai criando uma luta de palmo a palmo, de conquista de direito por direito. Então, acho que isso é o sentido de atuação dos brasileiros da minha geração, e é um sentido que só se revelou muito recentemente, eu diria até que a partir dos protestos do ano passado. O poder político como um todo foi questionado a partir, quer dizer, e as questões, aí todas elas vieram à tona: a educação, saúde, a corrupção, a impunidade, o malbaratamento dos recursos na construção dos estádios, os interesses, a questão das prioridades, todos esses dados vieram. E eu fico muito triste com o fracasso das jornadas de junho, porque foi exatamente isso. Ele começou também como um movimento desses jovens, tanto de classe média, mas também do que se chama de classe C, etc., por mobilidade urbana, etc., mas que foi um movimento que foi sequestrado pelas porções, quer dizer, a classe média, ela não é uma coisa só, né? Mas a maior parte dela, né, é muito conservadora, e essa classe foi chamada às ruas, né? Houve um chamamento da mídia, agora, tome as ruas, né, e tal, né? E foi um chamamento, claro, com um único tema, recorrente, que é o único tema existente, efetivamente, do conservadorismo brasileiro, que é o moralismo do tema absurdo da corrupção só
estatal. O mercado só tem santo, ninguém corrompe ninguém, né? %92% dos brasileiros, a gente fez pesquisa empírica sobre isso, dizem que o grande problema do Brasil é a corrupção estatal, né? Então você cria o mercado como o reino da virtude, o Estado como o reino da maldade. Para quem serve isso? Né? Para menos de 1% da população brasileira, que é quem fica com quase 70% do PIB em taxa de lucro, taxa de juro, renda da terra e aluguéis. Isso não existe praticamente em lugar nenhum do mundo. Cria-se uma ideologia para desfocar essa questão de um capitalismo selvagem, concentrador, absurdo e que nunca é visto, nunca sequer discutido, não se discute isso, né? A classe média é feita de tola pelos endinheirados, né? E essa classe média sai às ruas, como em junho, para protestar contra o avião que Renan aluga e tal, entendeu? Quer dizer, obviamente eu sou contra que a pessoa faça isso, mas isso é uma extraordinária distorção sobre o que é importante e o que é secundário. Os empresários financiam a política e ninguém financia um barato para trabalhar contra o seu bolso. Financiando as suas campanhas, eles ficam devedores nossos. Se nós os desmoralizamos, eles podem fazer menos coisas, né? E o que nos interessa é que eles façam o mínimo. Isso é uma coisa muito perversa. Claro que os liberais vão dizer isso não é verdade, nunca foi assim, mas é isto. Tem esse lance das grandes corporações, seja através da mídia, ou seja através da indústria, né? São elas que financiam os partidos, né? Então, ao meu ver, quem continua mandando é a mesma forma, assim, sabe? Muda-se as táticas, mas a forma em si, de uma forma bem genérica, assim, eu acho que são as mesmas. Você podia diminuir substancialmente a importância do dinheiro se você tivesse um sistema de financiamento público de campanhas. E se você tivesse, além disso, a proibição de que as empresas privadas, não é, financiassem campanhas. A gente é ensinado desde pequeno que política não tem importância. Não vale. A nossa representatividade é nula. Que é como? Tinha um grêmio na minha escola que não apitava porra nenhuma no funcionamento da escola. Ajudando ou fudendo os alunos era inútil. Entendeu? E isso aí foi o primeiro contato que a gente tem com a organização política. E aí depois você vai pra vida adulta pensando que, porra, a coisa nunca muda porque foi sempre assim, o Brasil é foda e os políticos é tudo bandido, e tem bandido pra caralho mesmo. Mas tem umas pessoas que trabalham sério. Abismo gigantesco. Pega uma foto do Congresso, os pretos não tá lá. Eu já fui lá, pessoalmente, tá ligado? Não tinha nada. Eu vi hoje isso. 9% do Congresso é de afrodescendente. Num país que tem 51% declarado de afrodescendente. As nossas grandes tragédias nacionais, elas estão ancoradas na maldição da escravidão longeva
e da ditadura que vigorou por 21 anos, que tem como principal, quer dizer, as principais consequências ainda hoje, a desigualdade social, que vem dos tempos da escravidão, mas a desigualdade que a ditadura radicalizou, e a impunidade. No filme Como o Som ao Redor, você tem uma rua moderna de Zona Sul da cidade do Recife, mas aquela rua, na verdade, é um engenho de cana. O filme não diz isso, mas se você olhar para cada detalhe da rua, aquilo é um engenho de cana. Por quê? Porque o estado de Pernambuco, no seu jeito muito peculiar, ele ainda hoje funciona e vai funcionar durante muitas gerações, com a lógica, a ética e a aspereza de um engenho de cana. Então vamos para o próximo ponto da nossa reunião, que é em relação ao seu Agenor, né? O seu Agenor está com a gente já faz bastante tempo. Não estaria esse tempo todo se não estivesse fazendo um bom trabalho nesse tempo. Mas ele tem apresentado um cansaço, né? Já é um senhor de idade. E algumas pessoas estão reclamando que ele está dormindo no serviço. E aí eu abro essa discussão aqui para a gente resolver a questão dele, se nós vamos partir para demissão, se a gente vai fazer, o que nós vamos fazer. Então... Eu concordo, porque eu acho que ele está provocando essa situação. Eu acho que não é cansaço, é provocar, para ver se a gente coloca ele para a rua mesmo. E, gente, eu tenho recebido a minha veja fora do plástico. Não vou nem falar da grosseria na portaria, não cumprimenta ninguém, sempre com aquela cara amarrada. E eu acho que ele está provocando a situação. Eu acho que isso não acontece com todo mundo, não. Assim, o fato dele tratar mal. Eu também acho que não é com todo mundo. Eu concordo. Você não tenta trocar ele de horário, mudar para amanhã? Mas a questão é que o pessoal do dia não quer fazer essa troca e ele faz questão dos adicionais noturnos que... Né? Claro, ele tá ganhando pra dormir, quem é que não quer ganhar pra dormir? Na região aqui, principalmente em São Bernardo, a gente, até meados comecinho da década de 90, a gente sofreu muito aqui com a questão dos justiceiros, né? A polícia não conseguia agir nos bairros, então os delegados, a polícia nomeava ou ex-policiais e tal. E hoje virou segurança privada, né? Esses justiceiros começaram a dominar os bairros, a cuidar dos comércios, a inibir pequenos furtos. Isso foi girando uma coisa tão lucrativa, de tanto que se gerou dinheiro, um desses justiceiros conseguiu fazer o próprio filme, né? Ele rodou um filme que chama Esquerdinho, Braço Forte da Lei. Como é que tá aí, Miguel? Tá mal, né, meu? Assalto, estupro. E a polícia? A polícia nós não temos, né? Nós liga, nós tenta todos os dias. Corre! Esquerdinha que vai encontrar você. Tem umas meninas sendo assaltadas ali na porta da igreja. Acho que a questão da violência hoje no Brasil não pode ser pensada sem que se pense em certas medidas que devem ser tomadas para enfrentá-la nesse momento. Uma delas é a reforma da segurança pública. E dentro dessa reforma, a desmilitarização da PM. A Polícia Militar brasileira é uma polícia formada na ditadura e tendo, portanto, uma lógica militar. Uma lógica militar é aquela que vê o cidadão como um inimigo, não qualquer cidadão, mas precisamente aquele cidadão que o próprio Estado considera como inimigo. Em geral, preto, pobre, favelado, etc, etc. Então, a polícia, atualmente, ela não age como um instrumento igualitário.
ela é mais uma instituição brasileira perpetuadora de desigualdade. As polícias estaduais têm sido repressora, têm sido violenta contra os trabalhadores, não é só contra as manifestações de rua. Hoje, pelos dados, nós sofremos mais despejo atualmente do que sofríamos em 2000, 2001, 2002. Além disso, tem toda uma humilhação, né, do Poder Judiciário, que prontamente dá a reintegração de posse, de companheiros que têm processos espalhados no Brasil inteiro. Então, são todas as formas, vamos dizer, de repressão utilizada pelo Estado e pelos governos estaduais. O Brasil hoje está sendo governado por um pacto que consiste em os militares toleram que o governo governe e o governo tolera que os militares continuem soltos, livres pelos crimes que cometeram durante a ditadura. É por isso que quando a gente discute a punição dos violadores dos direitos humanos da ditadura, na forma, a gente está discutindo o passado. Mas o conteúdo não é de quem fica cavucando o que passou para entender melhor o conteúdo, é o futuro. Qual é o país que a gente quer construir? Então você tem de um lado, acho, esse pacto entre a ditadura que na verdade não acabou completamente e uma democracia que não se implantou completamente. E você tem um outro pacto, acho igualmente inaceitável, no meu entender, que a única maneira de tornar o país governável só se poderia diminuir a desigualdade social se encontrássemos um meio de fazer isso sem tocar no bolso dos ricos. Virou moda um pouco dizer que não existia mais diferença entre esquerda e direita, que a história acabou, né, que agora temos simplesmente que gerir o que está aí, né? Eu acho uma bobagem isso. Eu acho que chame-se de direita ou esquerda, campo progressista ou campo conservador, eu acho que o importante é reconhecer que existe uma clivagem entre aqueles que estão satisfeitos com o que aí está e aqueles que não estão satisfeitos com o que aí está, porque são postos numa posição de subalternidade frente a outros nesse arranjo de coisas no qual vivemos. O problema de esquerda e direita continua sendo absolutamente relevante. Eu leio sempre nos jornais que isso não tem mais importância, tá? Mas isso é conversa mole, né? Por que continua importante? Porque o conservador, né, ele não está disposto a arriscar em nada a ordem em nome da igualdade ou da justiça social. Enquanto que a pessoa de esquerda ou a pessoa progressista, ele está disposto a arriscar a ordem um pouco em nome da justiça social.
O Brasil é o estranho país em que poucos se dizem de direita. Então, é uma questão fundamental, é um direito do cidadão pensar como quiser e se expressar nos marcos da lei e da civilização da maneira como bem entender. Por isso que eu estranho que pouca gente se diga de direita, tão pouca gente se diga de direita no Brasil. E acho também, tenho a convicção, quando eu ouço a ladainha de que direita e esquerda não existem mais, eu não tenho dúvida, está falando alguém de direita. A esquerda vai ser da esquerda quando for pertinente, a direita vai ser de direita quando for pertinente. Quando não for, eles vão trocar os papéis, né? Para ter esse revezamento e continuar mandando no país, assim, né? Eu acho que as táticas mudaram, mas a forma é praticamente a mesma, assim, sabe? É a mesma forma perversa, assim, de você escravizar as pessoas, assim. Então, acho que é um pacto entre a esquerda no poder e a direita, que nunca sai do poder, que é um pacto de, desde que não toque no bolso dos ricos, a gente pode aumentar o número de migalhas que cai da mesa dos ricos para o pessoal que está embaixo comer. E é isso o Brasil, né? Existe uma vontade tíbia, uma vontade meio fraca por parte da nossa esquerda no poder de melhorar a vida das pessoas, uma vontade muito digna, muito nobre, mas que depende ao mesmo tempo de um certo realismo um pouco timorato, de que só dá para fazer isso, pessoal, se o militar não provocar muitos militares, não cutucar a onça com vara curta, não meter a mão no bolso dos milionários, não botar imposto sobre grandes fortunas, não fazer sobretudo nenhuma desapropriação, para com essa coisa de estatização, nada disso, né? Em suma, jogar segundo as regras do mercado internacional, jogar segundo as regras do capitalismo internacional, do neoliberalismo. Então, nessas condições, isso junto com um país que tem uma herança de 5 séculos de opressão, de estupidificação da sua população, né, e de escravidão, produz um país extremamente contraditório, extremamente complexo e, enfim, muito difícil de imaginar qual vai ser o futuro dele desse século. Essa é a história do Brasil contada no poligotismo da lexicografia portuguesa. É um vácuo. Ele chama de nada, mas isso aqui não é nada. Isso aqui tem nitrogênio, gás carbono e oxigênio. O nada mesmo está lá no fim do sem fim. No fim do sem fim, para o lado das estrelas, lá está o nada. Então, a grande tarefa da presente geração é mudar o sistema político brasileiro. Não sei se isso vai ser possível, pelo menos a curto ou a médio prazo, por meio de uma reforma política, que afinal é dificílimo fazer, né? Porque se você faz isso por meios institucionais, é como você pedir que a raposa faça uma reforma no galinheiro. Eu acho que faz sim todo sentido pensar num projeto de nação. Não sei que projeto é esse, eu acho que hoje não há, ao contrário, talvez do que houvesse nos anos 50, 60, grandes certezas. O que está acontecendo hoje no Brasil, acho que é a grande novidade, é que resolveu-se encarar os desafios sociais, civilizatórios do Brasil, neles mesmos e por eles mesmos. Nós queremos resolver esse problema da concentração da terra, da concentração da riqueza, melhorar a vida do povo para que a gente possa ter, no seu conjunto, um país livre. Esse é o sentimento, vamos dizer assim, que nos move.